Boa noite, sejam bem-vindos. Por momento, nós não temos ninguém aqui presencialmente, então sejam bem-vindos vocês que estão assistindo. Hoje é o nosso último encontro, foram 5, né? E hoje nós vamos tratar da parte mais burocrática da gestão de pessoas, né? Que é o departamento pessoal. Então, nós vamos tratar de algumas noções práticas do departamento pessoal. Mas antes disso, eu queria lembrá-los, né, do trabalhinho que nós combinamos para entregar hoje e que eu só recebi de uma colega. Ficou muito bom, eu fiz algumas pontuações para ela, né, para que ela possa dar só uma incrementada. E queria dizer para vocês que isso é uma ferramenta muito bacana. A gente não encontra em literatura de maneira muito fácil. Como voluntária, eu dei um curso de busca acelerada de emprego para pessoas que estavam desempregadas, né? E esse material é um material americano, desenvolvido por uma organização americana, e então eu entendo que ele faz muita diferença no nosso currículo, inclusive, né? É uma maneira da gente ter uma apresentação rápida pronta. E hoje mesmo eu refiz, né? Eu estou atualizando o meu currículo como docente e refiz o meu comercial de 30 segundos e lembrei de vocês, né? Eu espero que vocês façam. Serve até para... às vezes eu vou fazer uma apresentação do meu currículo, ou da minha empresa, ou da minha área. Às vezes até quando você é convidado para falar na empresa sobre alguma coisa, ah, eles pedem, né, um release sobre você e as coisas que você fez. Então, é uma maneira de você incrementar até o release. Então, é uma experiência bacana, eu espero que vocês façam. Como alguns tiveram problema de agenda, nós alteramos a data de entrega, que seria hoje, para o domingo, a pedido de alguns colegas. Então, domingo, até o final da tarde, vocês podem mandar para o meu WhatsApp pessoal ou para aquele grupo que a gente tem, né, da turma. Eu preciso receber, analisar, pontuar, para que eu encaminhe as notas para as meninas da coordenação, para que então vocês possam ter a nota para os certificados. Sem isso, elas não conseguem fazer o certificado. Então, gostaria de lembrá-los, né, para que encaminhem até o domingo. Então, eu vou começar hoje, nosso último encontro, lendo um texto do Max, para a gente não esquecer, né? O Max fala do sucesso. Ele diz: sucesso é o que já aconteceu. Quando consegue seu primeiro emprego, ainda que seja um estagiário, o jovem de 18 anos fica feliz momentaneamente. Como é muito ambicioso, porém, quer ter sucesso na vida e pergunta o que precisa fazer para chegar a esse fim. A primeira coisa que precisa entender é o significado da palavra sucesso. Sucesso é o particípio passado do verbo suceder. Sucesso, portanto, é aquilo que aconteceu. A maioria das pessoas o define erroneamente como aquilo que ainda vai acontecer. O melhor exemplo disso é uma música que começa a fazer sucesso. A música levou meses para ser composta, arranjada, ensaiada, gravada, distribuída e divulgada. Isso significa que, ao ouvirmos a música pela primeira vez e nos encantarmos com ela, todo o trabalho que precisava ser feito já foi feito. Na vida profissional, o sucesso é cada uma das pequenas tarefas que uma pessoa executa. Se aquele estagiário pensar que o sucesso virá no dia em que for promovido a gerente, estará perdendo um tempo precioso. Toda essa ambição deve ser transformada em energia a curto prazo. A pequena tarefa que acabou de completar pontualmente, com eficiência e sem falhas, é um sucesso. Os pequenos sucessos diários
que parecem não ter muita importância é o que transformam a pessoa um dia naquilo que hoje define como sucesso. Por isso, não se pode confundir sucesso com sonho. O sonho é o que se espera que aconteça. O sucesso é o que acabou de fazer acontecer. É preciso pensar na carreira profissional como uma longa escada. O sucesso não está lá no topo, mas em cada um dos degraus. Então, eu espero que a gente pense nisso, né? Porque eu desejo muito sucesso para vocês. Que esse seja o start, né, de muitos outros cursos que vocês vão fazer, outras graduações, capacitações. A velha ideia, né, da educação continuada, de nunca ser tarde demais, nem cedo demais para a gente aprender alguma coisa, né? Lifelong learning, né? Que hoje é o termo que eles usam. A gente está sempre disposto a estar aprendendo, isso é bem importante. Eu acho isso primordial, se a gente espera ter sucesso profissional. Então, agora nós vamos começar falando um pouquinho dessas noções práticas do departamento de RH. Como nós não temos ninguém aqui comigo, então nós não vamos ter perguntas. De toda forma, eu vou compartilhando de algumas experiências para ilustrar o que a gente vai tratar. Só um momentinho, vou trocar a tela. Então, a gente vai falar nessa aula sobre alguns conceitos, né? Como empregado, empregador, o que é um autônomo, que tipo de contrato a gente faz com temporário, com estagiário, a terceirização, o trabalhador avulso, o que é tudo isso, né? É importante que a gente entenda, porque para cada um desses termos ou desses contratos existe uma legalidade específica. E a gente que trabalha no RH precisa estar ciente disso, né? Então, o que é empregador? O empregador é uma empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviços. Equiparam-se a empregador, para todos os efeitos exclusivos da relação de trabalho, os profissionais liberais, as entidades de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregados. Ah, é uma ONG, mas se ela tem empregados, ela é um empregador. Mesmo que ela não tenha lucro, porque a ONG não tem lucro, né? O que ela recebe, o que ela angaria, ela tem que destinar para uma causa. Mas ela tem que pagar seus funcionários, né? A menos que todos trabalhem como voluntários. Mas se ela tiver uma recepcionista, uma telefonista, enfim, essas pessoas têm um contrato CLT e ela, mesmo sendo uma ONG, ela é um empregador. Seguindo. O empregado, por sua vez, é toda pessoa física. Vocês viram que lá, né, no primeiro, é uma empresa individual, então é uma pessoa jurídica aqui, né? E o empregado é uma pessoa física que presta serviços de natureza não eventual, ou seja, de natureza contínua, a um empregador sob a dependência deste e mediante salário. Deste conceito, podemos concluir que empregado é sempre uma pessoa física, pessoa jurídica não contrata como empregado uma pessoa jurídica, é um outro contrato. Pode ser uma terceirização, né? Mas não é um contrato de empregado e empregador. Então, o empregado é uma pessoa física, ele tem que ter habitualidade na prestação de serviços, ele é subordinado ao empregador, então ele cumpre ordens do empregador e o empregador tem obrigatoriedade no pagamento de salários. Então, quando a gente é empregado, a gente faz um contrato, né? Uma empresa, uma pessoa jurídica, uma empresa nos contrata com pessoa física para trabalhar lá.
Se eu não tenho habitualidade na prestação de serviços, né? Eu vou eventualmente. Se eu não tenho subordinação, ou seja, eu não preciso cumprir ordens daquela pessoa que está me contratando, e ele não tem obrigatoriedade de me pagar salário, eu não sou um empregado. Eu sou um prestador de serviço, um consultor ou alguma coisa do tipo. Aqui tem uma das características, que é o autônomo. O que é o autônomo? É todo aquele que exerce habitualmente e por conta própria atividade profissional remunerada, prestando a terceiros serviço sem relação de emprego. Eles firmam um contrato de uma pessoa jurídica contratando outra pessoa jurídica. O autônomo, ele não é um empregado, né? Ele vai fazer aquele trabalho, vai contraprestar aquele trabalho, né? Sem relação empregatícia. Assim, somente se configura trabalho autônomo quando existe inteira liberdade de ação. Não há subordinação. Ou seja, quando o trabalhador atua como patrão de si mesmo, com poderes jurídicos, de organização própria, sem cumprimento de horário, subordinação e dependência econômica em relação à empresa contratante. Vou abrir um parênteses aqui. Eu sou um autônomo, né? Tenho minha empresa, tenho meu CNPJ e vou prestar serviço na empresa da Denise. Um serviço, alguma coisa que eu faço. Por exemplo, vou montar o plano de cargos e salários dela lá na empresa dela. Aqui fala, né, que eu tenho inteira liberdade de ação. Então, ele fala aqui de horário, né? Sem cumprimento de horário, mas o que a gente entende é que quando eu faço um contrato, eu já determino algumas regras. E uma das regras pode ser que seja horário, né? Mas aí é pelo contrato que a gente firmou. Eu firmei um contrato que eu vou trabalhar lá na Denise todas as terças-feiras, das 13 às 17 horas. Aí a gente tem um horário firmado por contrato. Não que eu tenha uma subordinação de horário que seja determinada pela empresa sem a minha aceitação. Tá bem? Só para vocês entenderem, né? Não é que não tenha. A gente pode firmar o contrato como a gente quiser, né? Mas firmar os dias, firmar os horários, mas aí é uma situação de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Aí não há vínculo empregatício, não há pagamento de salário, não há pagamento de encargos, 13º, nem nada disso. Depois tem o temporário. É aquele que presta serviços a uma empresa para atender a necessidades transitórias, de substituição regular e permanente ou a um acréscimo extraordinário de serviços, por intermédio de empresa de trabalho temporário. O trabalho temporário somente se caracteriza quando destinado a atender necessidade transitória, como, por exemplo, aquela decorrente de afastamento por impedimento de empregado efetivo por causa de férias, auxílio-doença, licença-maternidade, enfim. E, segundo, acréscimo extraordinário de serviço da empresa tomadora. Eu vou dar o exemplo, daí fica mais fácil de vocês entenderem. O primeiro, a situação transitória, né, é quando, por exemplo, eu tenho uma funcionária efetiva, registrada, que sai em licença-maternidade por 4 meses. Depois, no 5º mês, ela tem férias, então ela vai ficar 5 meses afastada. Eu contrato um trabalhador temporário através de uma... que pode ser através da minha própria empresa, né? Ele vai ter todos os... ele vai ser um colaborador meu, da minha empresa, com um contrato que eu faço com ele de maneira temporária. Eu faço... seria com prazo determinado, né? Ele vai começar no dia 1º de dezembro e vai, depois de 5 meses, lá em 1º de abril, nós vamos encerrar o contrato. Aqui ele fala por intermédio de empresa de trabalho temporário. Pode ser também, né? Através de uma empresa que só faz essas contratações temporárias. Acontece muito nas empresas na área de fábrica, né? Da produção. Eles contratam
A Whirlpool, por exemplo, contrata uma empresa terceirizada, como a RH Brasil, e a RH Brasil leva temporários para trabalhar lá por um serviço específico de pouco tempo. As vendas no comércio do final de ano. As lojas contratam pessoas só pelo período de vendas de natalinas. Então, elas contratam de novembro, 2 meses, novembro e dezembro. Então, a pessoa que é contratada, ela já sabe que o contrato vai extinguir, né? No dia 24 de dezembro, porque depois daquela data não há mais necessidade. Então, quais são as vantagens para a empresa desse contrato temporário, né? É que quando eu faço um contrato com tempo determinado, por exemplo, de 1º de dezembro a 24, de 1º de novembro a 24 de dezembro, eu não preciso, na hora do desligamento, pagar nada para essa pessoa. Não há multa, não há. Não precisa ser pago para essa pessoa o aviso prévio, por exemplo. Ele só recebe o que ele tem direito, né? Os dias trabalhados, o proporcional de férias, proporcional de décimo, isso a gente precisa pagar, né? Mas eu não tenho nenhuma multa contratual, porque eu fiz um contrato com prazo determinado. Então, isso e para isso, como eu disse lá no começo, tem que haver uma justificativa. Vem para assumir o lugar de uma pessoa em licença maternidade ou vem para trabalhar no período de vendas natalinas. Às vezes, algumas empresas elas têm determinadas funções, né? E elas, de maneira sazonal, elas têm algumas necessidades, né? A produção aumenta num determinado período por uma determinada causa. Daí eles também contratam. Então, existe uma necessidade transitória, né? Por um acréscimo de trabalho. E os estagiários agora? Estagiário não é empregado. Então, o estágio é o período de tempo em que o estudante exerce sua profissão enquanto ainda estuda. Então, obrigatoriamente, tem que haver um vínculo escolar para aquele jovem, né? Para aquela pessoa. Por que a gente brinca de jovem, né? Não sei se vocês já assistiram um filme que fala Um Senhor Estagiário, que é um ator que ele volta ao mercado de trabalho com 70 anos, quando ele já está aposentado. E por que não, não é? E tem, por fim, o aprimoramento e o aperfeiçoamento dos ensinos teóricos ministrados na escola. Então, o contrato de estágio ele tem que ser correlato com o que o estudante está vendo na sala de aula, né? Um estudante de direito. Então, a gente tem que ofertar para ele um estágio na área, para que ele reforce, né? É um estudante de RH. Então, ele vai fazer um contrato de estágio numa área afim. Os alunos regularmente matriculados que frequentam efetivamente cursos vinculados à estrutura do ensino público ou particular, nos níveis superior, técnico ou ensino médio, aceitos por pessoas jurídicas de direito privado, órgãos da administração pública e instituições de ensino para o desenvolvimento de atividades relacionadas à sua área de formação profissional. Lá na clínica que eu dou consultoria, eles contrataram uma estagiária, é uma menina do ensino médio de escola pública. A gente gosta muito de botar em prática algumas situações voltadas à responsabilidade social. E a menina é muito boa, né? Nós fizemos várias entrevistas. E aí nós contratamos a menina por 6 horas, né? Que a gente vai falar mais para adiante, né? Foi contratada por 6 horas. E como ela é de uma escola pública, quem fecha o contrato, né? Quem vai assinar esse contrato, não é a escola onde ela estuda, mas é a Secretaria de Educação do Estado. E qual foi a nossa surpresa? Quando nós levamos o contrato para assinatura e eles disseram que o aluno do ensino médio regular do estado de Santa Catarina, ele só pode fazer estágio de 4 horas. E 4 horas não nos atendem, né? Então a menina ficou muito frustrada, porque nós também, né? Nós queríamos muito que ela ficasse. Agora ela vai tentar um curso técnico para que a gente, então, faça o contrato com ela por curso técnico. E aí a gente consegue fazer por 6 horas.
Então, pela prática e pela lei, o estagiário de ensino médio de curso regular, ele pode fazer um estágio de 6 horas. Mas na Secretaria de Estado aqui de Santa Catarina, existe uma legislação que é um estatuto próprio, né? Que não permite que o jovem trabalhe ou faça um estágio com mais de 4 horas, lamentavelmente. A gente não está aqui para criticar ninguém, né? Mas é melhor ter o jovem no trabalho, na minha opinião, do que ter o jovem na rua. E hoje, conversando com a mãe da menina, né? Como ela tem 17 anos, a gente sempre trata com o responsável. A mãe ficou muito frustrada, né? Ela falou: poxa vida, ela estava tão feliz de poder utilizar a tarde dela, né? Porque ela trabalhava da 1 às 5 e depois no sábado, 4 horinhas. E agora ela vai ficar de novo sem ter o que fazer em casa. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Mas voltando para cá, só estava desabafando. A validade do estágio depende do contrato firmado entre o estudante e a empresa e com a interveniência da instituição de ensino. Então, ele deve ter um termo de compromisso de estágio, né? Porque a gente não fala um contrato de trabalho, porque ele não é empregado, lembra? A gente falou lá no começo. Então, é um termo de compromisso de estágio que tem que estar bem detalhado, né? Qual é a escala, né? Qual é o tempo que ele vai prestar esse estágio, quantas horas semanais. Ele vai ser remunerado por uma bolsa auxílio. Se ele for no estágio obrigatório, ele não precisa necessariamente ser remunerado. Algumas empresas remuneram, mas não precisa. Mas se ele é um estágio não obrigatório, aí ele precisa ser remunerado. Então, estágios obrigatórios do tipo, normalmente das empresas, dos cursos de saúde ou de educação, né? Que as pessoas têm obrigatoriedade de prestar o estágio. Por exemplo, um estágio de pedagogia, né? As moças ou os alunos só se formam quando eles fazem o estágio. Então, esse estágio é obrigatório. Eles já sabem que eles têm que cumprir X horas de estágio. Esse estágio obrigatório não precisa ser remunerado. Agora, aquele estágio, a pessoa está cursando pedagogia, mas ainda não chegou em época de estágio, e ela quer trabalhar na secretaria da escola, por exemplo. É correlato com o que ela faz, né? Porque lá dentre as matérias que ela estuda, também tem administração escolar. Então, ela poderia trabalhar na secretaria da escola. Aí, nesse caso, não é obrigatório e seria remunerado. Outro pormenor é que o estagiário tem que ter um seguro de vida. Né? Isso pode ser combinado, se é ele mesmo paga ou a empresa que o contrata paga. Pode ser exigido que o próprio estagiário pague. O período de estágio entre as partes não poderá ser inferior a 6 meses, né, que seria relativo a um semestre letivo, mas, então, o firmar o contrato não pode ser menor que 6 meses, mas ele pode ser interrompido a qualquer tempo, por ambas as partes, né, sem nenhum ônus. Então, ele pode ser interrompido pelo estudante ou pela instituição que o contratou. E não precisa de aviso prévio nem nada. Tu avisa hoje para ele que amanhã ele não precisa vir mais e é assim mesmo que funciona. Só a gente fazendo um parênteses aqui, os contratos de estágio eles podem ter 6 horas diárias ou 4 horas diárias. Seria 30 horas semanais ou 20 horas semanais. Essa situação é o que diz a lei do estágio, né? E, como eu falei para vocês, ainda assim existem normativas internas de alguns órgãos, né? Que, no caso que eu comentei com vocês, ela poderia fazer 6, mas não tem essa liberalidade da Secretaria de Estado, então a escola dela não libera para que ela faça 6 horas. Isso é possível dentro da empresa pública, porque ela cria alguns estatutos próprios. Aqui fala um pouquinho do empregado doméstico, que é aquele que presta serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito da residência delas. Também é considerado empregado doméstico aquele que presta serviço em sítio, fazenda, né, em que não haja comercialização. Eu vou explicar para vocês o que é isso. O empregado doméstico tem por característica
habitualidade, então ele presta serviço de maneira contínua e não ininterrupta, todos os dias, né? Várias vezes da semana. Natureza não econômica do trabalho, ou seja, ele não traz lucro a quem o está contratando. E o trabalho sempre será efetuado no âmbito residencial, ou seja, na residência do empregador. Eu vou explicar por que se fala tanto da natureza não econômica do trabalho. Por exemplo, eu contrato uma empregada doméstica, ela vem cuidar da minha casa. Ela cuida da casa, das roupas, do almoço, deixa tudo arrumadinho. Mas na parte de, digamos que eu tenho um sobrado, na parte de cima da minha casa, eu tenho a minha casa e embaixo eu tenho um comércio. Aí ela faz tudo direitinho. Na hora do almoço, eu subo para almoçar. E para não deixar a minha loja fechada, eu peço para ela ficar lá, cobrindo a minha hora de almoço. Não pode. Isso vai ter fins lucrativos. O trabalho da empregada doméstica vai render fins lucrativos para aquela empresa, porque ela vai trabalhar lá. Se for para vender, ela vai vender, se for para atender, ela vai atender, e aí não pode. Ela só pode prestar serviço na casa. Inclusive, não pode limpar o comércio. Se ela estiver limpando o comércio, ela vai ser contratada pelo comércio como terceirizada, como, enfim, ela prestadora de serviço lá no comércio. Na casa, sim, né? Tem uma legislação própria. Por anos não tivemos, né? E agora a gente tem. Agora, o que é trabalhador avulso? É todo aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural, sem vínculo empregatício, a diversas empresas com intermediação obrigatória do sindicato da categoria. Então, esse trabalhador avulso ele é contratado através do sindicato da categoria. Então, obrigatoriamente tem que ter intermediação do sindicato e, eventualidade, ou seja, a prestação dos serviços não é contínua. É geralmente de curta duração, podendo por esse motivo, proporcionar empregar, né, ou contratar um grande número de empregadores. Ele pode trabalhar para várias pessoas. Ele, eventualmente, trabalha para 3 ou 4 empresas. Então, a cada uma delas ele presta serviço pelo mesmo período de tempo, né? E sempre intermediado por um sindicato. Agora, a terceirização. Acho que esse é um termo que vocês conhecem mais. Eu sou um terceirizado, né? Eu comentei lá com vocês, lá falando sobre os temporários, né? Que eles pedem por uma empresa, mas a gente também pode entender isso como terceirização, que é a prática adotada por algumas empresas que repassam a outras a execução de atividades não essenciais. O que é uma atividade essencial? Agora, pela essa nova regulamentação das leis do trabalho, houve uma pequena mudança relativa a isso, mas entende-se que o que é a essência do teu trabalho, por exemplo, na empresa da Denise. Vou te usar de exemplo mesmo que tu não estejas aqui comigo, Denise. Eles trabalham com solda, né? Ela já nos disse que eles têm uma empresa que faz alguns equipamentos, enfim. A essência do trabalho dela é aquele. Então, por regra, ela não poderia contratar uma empresa terceirizada para fazer esse serviço para ela, usando toda a mão de obra dela, né? Ao invés dela ter empregados, ela contrata só mão de obra externa, terceirizada, para fazer o trabalho. Isso não há legalidade, né? A gente não pode terceirizar toda a nossa atividade essencial. A gente pode contratar um terceirizado para uma outra atividade. Por exemplo, a instalação de uma máquina lá na empresa da Denise. Ela contrata um terceirizado para fazer, porque não é uma atividade essencial a instalação de máquinas, né? Mas, então, ela não terceiriza a essência, ela terceiriza uma parte do trabalho que não é corriqueiro a eles, né? Então, observa-se que o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de não formar vínculo empregatício com o tomador,
quando da contratação de serviços de vigilância, de limpeza, de conservação, de manutenção, bem como serviços especializados ligados à atividade e meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e subordinação desta. Alguns documentos para admissão. A gente ou tem empresa e contrata, ou é contratado, né? Então, são coisas básicas. A carteira de trabalho, que hoje é de maneira digital, né? Já não se tem mais carteira de trabalho de maneira física. Aí, os documentos pessoais, CPF, RG, título de eleitor, certidão de reservista, certidão de nascimento, certidão de nascimento dos filhos, carteira de vacinação dos filhos menores, para que eles possam receber, para que o pai possa receber o salário família, a vacinação, a frequência escolar, o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, sem ele a gente não consegue mais admitir. Antigamente a gente fazia isso, mas hoje não consegue. E, enfim, comprovante de escolaridade exigida. Aí a gente vai registrar esses empregados. Em todas as atividades, será obrigatório que o empregador registre os respectivos trabalhadores, né? Podendo ser adotados livros, fichas. Eu estava conversando com algumas meninas que trabalham na área de RH, porque há muito tempo eu estou afastada, né? Eu trabalho na empresa pública. E lá na empresa pública a gente não tem registro em carteira. A minha carteira não tem registro. É feito um decreto, né? Eu tenho um decreto de admissão. Naquele decreto de admissão, consta o dia que eu comecei na prefeitura, que sou servidora pública. Em caso de exonerações, eles também fazem um decreto. Então, não tem contrato, não tem nada. Mesmo que você seja um temporário lá na prefeitura, porque a gente contrata temporários também, os temporários não passam por concurso, eles fazem um seletivo, né? E os concursados fazem um teste com eliminatória. Então, a gente faz um teste e é selecionado, né? Quando eu fiz na prefeitura, eram 26 mil inscritos. Então, era muita gente, né? E aí 500 pessoas passariam na vaga administrativa que eu concorri. E eles contrataram todos, porque hoje nós temos uma defasagem enorme de administrativos. As pessoas vão se aposentando ou vão tendo outros cargos, né? E aí a gente fica mesmo com um déficit. Mas, no caso da prefeitura, a gente não tem carteira assinada. Então, é muito diferente da empresa privada. Então, eu conversando com algumas meninas, elas me contam, né, que hoje já não tem mais esses livros, essas fichas, né? É tudo muito eletrônico. Mas tem empresas ainda que são mais tradicionais que elas, além do e-social, além todos os registros eletrônicos, elas ainda anotam tudo num livrinho. É aquela situação, né? Vai que, mas não precisa mais, gente. Hoje tudo é pelo meio digital. Até porque tudo que a gente tem físico precisa ser guardado, arquivado por muitos anos. Então, quanto menos nós tivermos material físico para ter que arquivar, melhor, né? E para encontrar também, né? O meio digital é muito rápido a pesquisa. No meio físico é muito, muito delicado, requer muita habilidade. Aí você tem um colaborador que trabalha contigo há 25 anos, tem que procurar todas as coisas desde o início dele da admissão. Então, graças a Deus, nós ainda vamos sofrer que estamos trabalhando. Ainda temos que buscar coisas no arquivo físico. Mas daqui para diante, né? Aqueles que começam a trabalhar agora na área, com certeza vão ter um futuro mais tranquilo nesse aspecto. Então, observa-se que o registro também deve ser feito na carteira de trabalho, agora de maneira digital, no prazo de 48 horas. Então, antes a gente levava a carteira, talvez hoje peçam, não sei dizer para vocês realmente, mas eles levavam uma carteira, a gente registrava e devolvia em 48 horas. Mas antigamente, né, você não precisava anotar na carteira dele no início do trabalho. Às vezes você fazia o registro de maneira retroativa. Desde que pagasse todos os encargos de maneira retroativa, estava tudo certo. Hoje não.
hoje entrou na empresa, já está lá de maneira digital, né? Na Receita, a contratação que foi feita. Agora, sobre salário família. É um benefício a que tem direito o segurado empregado e o trabalhador avulso, de acordo com essa tabela. Então, quem ganha até R$ 1.754,18 recebe R$ 59,82 por filho. Se você receber R$ 1.754,19, você não recebe mais salário família. Então, precisa ser comprovado ter filhos menores de 14 anos ou filhos inválidos em qualquer idade. Então, será pago mensalmente pela empresa ao empregado e depois deduzido do recolhimento de contribuições e salário. É pago pelo sindicato ou órgão gestor da mão de obra ao trabalhador avulso. Lembra do trabalhador avulso que a gente conversou, que tem que ser contratado através do sindicato? Para esse trabalhador avulso, o sindicato paga o salário família. E pelo INSS, quando o segurado está recebendo o auxílio doença, né, e ele já recebia salário família enquanto estava em atividade. Na segunda hipótese, o segurado de qualquer idade que esteja recebendo aposentadoria por invalidez. E o segurado trabalhador rural aposentado por idade com filhos menores de 14 anos ou inválidos, ou equiparados. E o que é equiparados, né? São o enteado, que é dependente daquela pessoa, o menor que, por determinação judicial, esteja sob a guarda daquela pessoa, daquele empregado, né? O menor que esteja sob tutela e não possua bens suficientes para o seu sustento, e o filho de criação, ou adotado, né? Que só poderá ser incluído entre os dependentes do segurado mediante a apresentação do termo de guarda ou tutela. Contrato de trabalho define o contrato individual de trabalho como um acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de trabalho. O que é um acordo tácito? É o que a gente fazia muito antigamente, né? É pelo fio do bigode. Então, as condições não estão escritas, mas estabelecem um vínculo de trabalho. Mesmo que não fique escrito e assinado, presume-se que o patrão e o empregado, ao contratarem um trabalho, estão aceitando as leis vigentes e os costumes praticados na região que vivem. Então, se eu não fizer tudo preto no branco com os meus contratos, ainda assim a legalidade, quando há uma relação de trabalho frequente, como a gente já falou, né, habitual, eu tenho que fazer as coisas corretas. Se eu não faço, eu posso ser punido por isso através de uma causa trabalhista, né? Já o acordo expresso é o que a gente tem por hábito fazer, que é aquele onde estão escritas todas as normas, né? Tem uma formalização legal, então faz o registro, o contrato é assinado, define todas as cláusulas e fica tudo bem explícito. Como que faz um contrato de trabalho por tempo determinado? Lembra que a gente falou daquele trabalhador lá que poderia ser contratado por tempo determinado? Então, quando a gente estabelece no início da vigência do contrato, a gente já estabelece no início do contrato a data do término do contrato. Dessa forma, só é válida tratando-se de contrato de experiência ou referindo-se a atividades empresariais de caráter transitório, como a gente já falou. Ou ainda serviços cuja natureza justifique que determine o término antes do prazo do contrato, né? Por exemplo, empregados contratados para trabalhar somente nos meses da safra agrícola. O trabalho por tempo determinado só pode ser estipulado com validade máxima de 2 anos e só pode ser prorrogado uma vez. Então, eu posso fazer um contrato por 2 anos, mas eu posso fazer um contrato por 6 meses também. Mas quando eu for renovar, se eu não renovar até 2 anos, eu renovar, por exemplo, por mais 6 meses, eu não consigo renovar novamente. Então, um contrato por prazo determinado, ele tem que ter a data de início e a data de término. Agora, o contrato de experiência. Esse também é mais comum para nós, né? É o contrato por prazo determinado agora.
A finalidade é o conhecimento recíproco. Durante o período experimental, o empregador observará o desempenho funcional do empregado na execução das tarefas. Opa, acho que chegou alguém. Só um pouquinho. Oi, Aline, seja bem-vinda. Só me diz se tu tá me ouvindo, porque eu estou gravando aula há mais de 1 hora e não sei se eu estou sendo ouvida. Você me dá um toquezinho aí, por favor. Nós estamos falando sobre práticas trabalhistas, tá? Ah, que bom. Obrigada, querida. Então, voltando ao contrato de experiência, né? A finalidade é o conhecimento recíproco. Durante o período experimental, o empregador observará o desempenho funcional do empregado na execução da tarefa e o empregado, por sua vez, verifica as condições do trabalho. Então, quando a gente faz um contrato de experiência, ele tem um período máximo de 90 dias, que podem ser divididos também. Ele pode ser dividido em 2 períodos. Normalmente, as empresas fazem 45 mais 45. Então, ele não pode passar de 45 dias, de 90 dias. Se eu tenho um temporário, né, uma pessoa em contrato de experiência, que eu não quero torná-la um empregado por tempo indeterminado, eu tenho que interromper o contrato exatamente no 90º dia. Porque o que eu já vi acontecer? Eu faço um contrato de 90 dias, 45 mais 45. Mas 90 dias, gente, não são 3 meses. Por exemplo, ele entrou dia 1º de janeiro, 90 dias. Janeiro tem 31. Não vamos usar janeiro, vamos usar março. 1º de março ele entrou. Março tem 31. Abril tem 30 e maio tem 31. Então, ele não termina em 31 de maio, ele termina em 29 de maio, pelas minhas contas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se você trabalha no RH, marca a agenda, bota um lembrete. Se você quer que ele continue, se eventualmente ele já mostrou que tem valor e você quer mantê-lo, beleza. Passou, ficou. Mas se você não vai mantê-lo e quer mantê-lo só por 90 dias, porque a pessoa às vezes não está atendendo ao esperado, faça com que seja no 90º dia. Se passar 91, ele já é um funcionário por tempo determinado. E qual a diferença, prof? A diferença é, se faz um contrato de experiência por esse prazo determinado, quando chega no dia 90, né, é o 90º dia, você fala com ele, olha, seu contrato não vai ser, vai ser extinto, nós não vamos te contratar efetivamente. Ele sai dali, vai receber os direitos de salário, dos dias trabalhados, de férias, de 13º e pronto. Se você deixar passados os 90 dias, ele entra por prazo indeterminado. Aí você não quer manter aquela pessoa. Aí, para desligá-lo, você vai ter que pagar o salário que ele trabalhou, 10º, férias, proporcionalidade e aviso prévio, porque ele vai ser demitido, né? Ele era um funcionário teu e ele não sabia que ia ser demitido. Então, eu tenho que pagar o aviso prévio indenizado e ainda todos os encargos, né, que tem direito àquele que foi demitido sem justa causa. Então, pensem nisso. O RH tem que tomar bastante cuidado. Eu fazia assim, quando faltava 10 dias, eu já avisava, ó, daqui a 10 dias vai encerrar. Quando faltava 5, eu mandava outro lembrete, olha, daqui a 5 dias vai encerrar. E era assim que a gente fazia. Agora, o contrato de trabalho por prazo indeterminado, que é aquele que passou dos 90 dias, né? É aquele que não estipula o término, sendo garantido ao trabalhador todos os direitos desde o seu primeiro dia de trabalho. Agora, as licenças. Aline, se eu estiver indo muito rápido, você me interrompe, tá? Pode parar a qualquer momento
e perguntar se tiver alguma dúvida. Então, constituem as licenças por motivos justificados de ausência ao trabalho. Obrigada, meu bem. Nós temos algumas licenças aqui e com alguns nomes, eu trago uns nomes técnicos, né? A nomenclatura técnica que talvez vocês nunca tenham ouvido. Eu trago a licença nojo, que é a ausência por 2 dias consecutivos em virtude de falecimento do cônjuge, do ascendente, do descendente, do irmão ou pessoa declarada na carteira de trabalho ou de emprego, que viva sob sua dependência econômica. Então, ausência por até 2 dias. A licença nojo é a licença por falecimento, aquela licença que a gente não quer pegar. Essa licença, se você nunca tinha ouvido o termo licença nojo, procure lá no Google. Ela foi criada com esse nome, né? Na prefeitura a gente usa exatamente dessa forma. Depois tem a licença gala, que é até 3 dias consecutivos não trabalhados em virtude do casamento. Então, a licença gala já é pela festa, né? É pelo casamento. É o casamento no civil, né? A empresa, se você não vai casar no civil, o casamento religioso não te dá direito à licença. Ele não tem uma legalidade, né? Não tem uma situação civil legal. Então, se você vai casar só na igreja, você não teria direito à licença gala, só quando você for no cartório. Licença paternidade é o afastamento remunerado, por lei, de 5 dias a partir do nascimento ou da adoção da criança. Esse período pode ser ampliado para 20 dias, no caso de empresas que têm aderido ao programa Empresa Cidadã. Então, se a empresa aderiu a esse programa, o pai tem direito a 20 dias, quando do nascimento do bebê. Licença doação de sangue. É 1 dia a cada 12 meses em caso de doação voluntária de sangue. É o dia da doação. Não dá para doar hoje e pedir a sexta-feira. Tem que ser o dia da doação. Folga compensatória eleitoral. Para cada 2 dias de trabalho nas eleições, você tem direito... Não, para cada dia de trabalho nas eleições, você tem direito a 2 dias de folga. Então, se fez um treinamento, 2 dias de folga. Se participou do primeiro turno, 2 dias de folga. Se participou do segundo turno, mais 2 dias de folga. Então, você pode ter 2 dias de folga por cada dia trabalhado. Nos dias que estiver comprovadamente realizando prova ou exame vestibular. Nesse dia também a empresa precisa conceder licença por motivo justificado, sem desconto. Agora, falando de afastamentos, né, de ausências por acidente de trabalho. Os 15 primeiros dias de atestado, né, que dão esse afastamento, são devidos pela empresa. Então, você pegou um atestado de 60 dias. Os primeiros 15 dias a empresa vai pagar para você. A partir do 16º, você vai receber do auxílio acidente pago pela Previdência. Durante o afastamento, né, os depósitos de FGTS devem ser efetuados normalmente. Perde direito às férias caso o afastamento for maior que 6 meses, dentro do período aquisitivo, né? E o 13º salário fica suspenso, salvo determinação de convenção coletiva. Mas para isso você tem que estar afastado mais de 6 meses. Qual é a diferença do afastamento pelo INSS por acidente de trabalho e do afastamento por auxílio-doença? A diferença é que, por acidente de trabalho, vai ter que fazer a CAT, né? Deixa eu ver se eu falo disso aqui. A CAT vai fazer o comunicado de acidente de trabalho. Em poder da CAT, fica determinado que o teu afastamento vai ser por acidente de trabalho e, sendo assim, você recebe seu salário integral. Quando é auxílio doença, você recebe uma média salarial, mais ou menos os últimos 180 salários. 180 meses, 180 salários. É feita uma média, assim, que dá mais ou menos 80% do que você ganha atualmente.
Dependendo de quanto você ganhou muito para trás, às vezes você ganhou um salário alto atrás, mais para trás, mais nos anos anteriores, né? E aí melhora um pouquinho a tua condição atual. Mas se você não ganhou mais, muito mais do que ganha hoje, normalmente dá 80% que você ganha. Então, por acidente de trabalho, você ganha a integralidade do teu salário. Aqui é a ausência por motivo de doença, né? Que afasta também os 15 dias, a partir do 16º vai receber o auxílio pelo INSS. Então, da mesma forma. FGT, férias quando ultrapassar 6 meses dentro do período, né? E 13º, salvo por determinação coletiva. Fica suspenso. O intervalo interjornada. O intervalo interjornadas é aquele período de descanso que você tem, desde que você sai do emprego até que você volte para o emprego. Por exemplo, eu trabalho lá no Hospital São José. Eu saí às 5 horas hoje. E eu vou voltar a trabalhar amanhã às 7, 7h30. O intervalo interjornada é esse intervalo das 5 da tarde, das 17 horas, até as 7 da manhã. Tem que ser de no mínimo 11 horas consecutivas. Então, eu não posso fazer com que o meu colaborador tenha um intervalo menor do que 11 horas entre a saída do trabalho e o retorno do trabalho. Então, ele fala desse mínimo de 11 horas. Depois tem as horas extras, né? Que a gente já sabe mais ou menos como funciona. A jornada diária média, né, de 8 horas, que pode ser acrescida por horas complementares ou suplementares, de acordo com a necessidade do empregador, né? Ele é que vai sugerir essas horas extras. Com exceção dos casos de compensação de horário, que às vezes o banco de horas, né? Às vezes a empresa paga em banco de horas. Para ter validade, o banco de horas tem que haver uma convenção coletiva. O sindicato deve estar ciente de que aquela empresa trabalha por banco de horas, né? Só um momentinho. Deixa eu ver se chegou alguém. Ainda não. Estamos só nós aqui, Aline. Vamos lá. Então, eu trabalhei a mais, mas o meu coordenador me disse que seria por banco de horas. Eu vou compensar essas horas depois. Então, beleza. Quando é horas extras, essas horas extras são adicionadas, né, de um percentual mínimo de 50%. Então, normalmente, quem trabalha nos finais de semana, né, domingos e feriados, o acréscimo é de no mínimo 100%. Ou mais, né, depende da convenção coletiva. Daí tem o trabalho noturno. O trabalho noturno é aquele que a gente realiza das 22 horas às 5 da manhã. Nesse período de 7 horas, as nossas horas são acrescidas, segundo a CLT, de 20%. É a legalidade. O hospital, a prefeitura, de modo geral, ela paga 30%. Ou seja, existem as convenções coletivas, né? Das categorias. Então, existem categorias que já organizaram 30%. Alguém me disse, não lembro mais qual é a empresa, que na empresa que ela trabalha, não é órgão público, também é 30%. Na prefeitura é 30%. Daí como é que funciona? Se eu ganho R$10, eu trabalho das 22 às 7 da manhã, então, das 22 às 5, eu vou ganhar R$12 a hora. E das 5 às 7, eu vou ganhar R$10 a hora. O adicional noturno é isso, ele acresce 20% ou o percentual negociado pelo sindicato a meu valor de base, né, de hora, valor hora. É uma condição que altera conforme o sindicato, mas não pode ser menor que 20%. E também o meu horário, das 22 às 5, a gente computa 52 minutos, em vez de 60 minutos a hora. Então, ele trabalha um pouquinho menos, né? A hora, ele ganha cheio, como 1 hora, trabalhando 52 minutos. Agora, a diferença entre remuneração e salário. Isso aqui é sempre uma confusão. Às vezes, a gente vê algumas demandas judiciais
que o próprio juiz se confunde. Salário é a contraprestação devida a um empregado pela prestação de seus serviços em decorrência de contrato de trabalho existente. Remuneração é a soma do salário devido a todas as outras vantagens e adicionais que esse empregado ganha, né? Por exemplo, eu ganho o meu salário mais uma gratificação. Salário base mais gratificação. Isso, se eu sempre perguntar qual é o seu salário, eu vou sempre pensar no meu salário base. Se me perguntar qual é a minha remuneração, eu vou fazer o salário base mais a minha gratificação, por exemplo. É tudo que agrega ao meu salário. Então, quando o juiz fala assim, ó, por determinação legal, essa servidora tem a carga horária reduzida em 2 horas. Normalmente, pessoas que têm filhos especiais no serviço público, elas entram com uma demanda judicial e, normalmente, elas têm a sentença de que podem baixar a carga horária sem redução de salário. Se for sem redução de salário que o juiz escrever, a gente não vai poder baixar o salário dela, mas pode tirar as gratificações ou pagar uma proporcionalidade. Mas se ele escrever que ela vai ter a carga horária reduzida sem alteração da remuneração, daí eu tenho que continuar pagando para ela o salário sem alteração e a gratificação sem alteração. Se um dia vocês precisarem do juiz, prestem atenção no que ele vai escrever na sentença. Por isso que eu digo para vocês que isso tem que ficar bem claro, né? O adicional de insalubridade. Insalubridade é pago àqueles que exercem atividades operacionais insalubres, que são aquelas que, por sua natureza e condição ou métodos, exponham o empregado a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados, em razão da natureza, da intensidade do agente e do tempo de exposição a seus efeitos. Né? Isso tem até uma regra regulamentadora, né? Uma instrução regulamentadora, que caracteriza a insalubridade. Então, a caracterização e a classificação da insalubridade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através da perícia do médico de trabalho e do engenheiro de trabalho registrado no Ministério do Trabalho. Então, existem profissionais próprios que definem, né, qual é o grau que aquela empresa tem que pagar de insalubridade. O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecido pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção do adicional de insalubridade em 3 níveis. O primeiro é 10%, pago sobre o salário mínimo. Então, é 10% do salário mínimo, que é o grau mínimo. 20% do salário mínimo, que é o grau médio de insalubridade, que é o que a gente mais vê, né? E 40% do salário mínimo, que é o grau máximo de insalubridade. Lá no hospital, a gente tem a equipe de enfermagem, né? Eles recebem 20% de insalubridade. Aqueles que trabalham na assistência, né? Que trabalham com o paciente. Tem pessoas que são na enfermagem no hospital que não trabalham atendendo o paciente, essas não recebem insalubridade. Não é por ser lotado no hospital, é pelo trabalho que executa, né? Isso tem que ficar claro. Não é inerente ao meu cargo a insalubridade, é inerente à minha atividade específica. Por exemplo, esses mesmos técnicos e enfermeiros que trabalham na assistência, cuidando de paciente, no período de Covid, ganhavam 40% de insalubridade. Porque na época do Covid, o ambiente era muito insalubre. A condição de contaminação era muito alta. Então, eles ganharam teto, né? 40% sobre o salário mínimo. Aqui fala o percentual determinado em convenção coletiva, né? Uma coisa que eu queria só abrir um parênteses é que a convenção coletiva ela pode dar algumas
abrir alguns precedentes com relação a todas essas taxas, né, todos esses encargos. Ela sempre pode melhorar a condição. Por exemplo, lá como eu falei para vocês, no adicional noturno, né? A convenção coletiva pode dizer que ficou acertado entre o patrão e os colaboradores que o adicional noturno seria de 30% e não de 20%. Então, a lei menor, né, a convenção coletiva, que é menor do que a CLT, ela pode dar um benefício onde ela favorece mais o empregado. Ela não pode fazer uma regra que diminua o que já está na lei maior, né? Isso é importante vocês saberem. E outra coisa que é importante agora, de volta à insalubridade, é que se a empresa dá os EPIs e outras situações que podem neutralizar o agente insalubre, não precisa mais do pagamento da insalubridade. Por isso que é importante que vocês tenham um técnico, né, que vá avaliar no local a condição, para que seja que legalmente a gente entenda, né, se precisa ser pago ou não precisa ser pago. Às vezes acontece do ambiente ter sofrido uma melhoria, né, uma condição que era insalubre e que hoje não é mais, por conta dos EPIs, por conta de alguns aparatos, condição de iluminação, por exemplo, às vezes era muito ruim e agora melhorou. Nesse caso, a insalubridade pode ser suspensa, né? E os equipamentos de EPI precisam ser usados. Agora, é a periculosidade. Tem bastante diferença entre uma coisa e outra. Enquanto a insalubridade é pago percentual, que se divide em 3, né, dependendo do grau de insalubridade, sobre o salário mínimo, a periculosidade é sobre o salário base do trabalhador. Então, são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho impliquem em constante permanência com inflamáveis ou explosivos em condição de risco acentuado. A caracterização e a classificação da periculosidade segundo as normas do Ministério do Trabalho far-se-á de novo através de perícia pelo médico do trabalho, engenheiro do trabalho, né, registrados no Ministério do Trabalho. E o exercício do trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador o recebimento de 30% incidentes sobre o salário dele, sem acréscimos resultantes de gratificação, prêmio ou participação nos lucros. Então, é 30% sobre o salário base, não sobre a remuneração. Então, outra condição é os policiais militares, por exemplo, que andam armados, né? Essas pessoas também ganham periculosidade. A periculosidade, a gente entende que é aquela condição que mesmo que você usar EPI, que você tomar todos os cuidados, ainda assim não te livra do risco. Outro profissional que ganha periculosidade é o eletricista, porque mesmo que ele tome todos os cuidados e use os EPIs, ele está exposto ao risco quando ele mexe numa rede elétrica. Então, ele sempre vai ganhar periculosidade. O policial militar vai ganhar, ou policial militar, civil, enfim, que lida com o perigo, né, ele vai ganhar periculosidade. O frentista do posto de gasolina que você abastece, ele também ganha periculosidade, porque ele está trabalhando num local perigoso. Não adianta, a gente pode colocar ali dentro de uma roupa, né, toda paramentada, ainda assim não elimina o perigo do ambiente, né? Isso que é importante vocês saberem. O FGTS, né, ele foi criado em 66, tem 57 anos, então a gente precisa ser recolhido, né, no valor de 8% da remuneração do empregado. Então, no caso do empregador doméstico, o recolhimento é correspondente a 11,2%, sendo 8% a título de depósito e 3,2% a título de antecipação do recolhimento rescisório. É importante ressaltar que o FGTS não é descontado do salário, então quem paga é o empregador. O FGTS existe para proteger o trabalhador em caso de demissão sem justa causa. E quando ocorre esse tipo de demissão, o trabalhador tem direito a receber o que foi depositado pelo empregador,
com multa de 50%, onde vai para o empregado 40%, né? 10% para o governo. Quem tem direito ao FGTS? Os trabalhadores urbanos e rurais, regidos pela CLT, o diretor não empregado, que não pertence ao quadro de pessoal da empresa, mas que tenha sido equiparado a empregado, os trabalhadores avulsos, e facultou também a inclusão do empregado doméstico, em 99. Como ficou a opção do FGTS depois da Constituição de 88? Passou a ser um direito social do trabalhador e, dessa forma, todos os trabalhadores regidos pela CLT têm direito a esse FGTS. Mas, só para vocês saberem, na prefeitura a gente não tem fundo de garantia. Então, quando eu me aposentar, eu recebo o salário do mês, o proporcional de férias e décimo e um abraço bem apertado do meu gestor. E só. A gente não recebe fundo de garantia, como normalmente acontece na empresa privada. Tem algumas coisas da empresa pública que as pessoas não sabem, né? Não ter esse recolhimento do INSS é uma das situações que às vezes as pessoas não sabem. A gente não tem. Não somos CLT, né? Nós não somos seletistas, como eles falam. Nós trabalhamos com um regime próprio de previdência privada. São deveres do empregador: depositar o FGTS até o 7º dia de cada mês, informar mensalmente no recibo de pagamento o valor depositado na conta vinculada ao FGTS, e quando o empregador demitir sem justa causa, deve, por ocasião da rescisão, depositar na conta vinculada do trabalhador 50% de todos os depósitos realizados nessa conta. Ele deposita, né? Depositar 50% como multa. Nós recebemos 40% só. Agora o salário maternidade. São tantas coisas, né, gente? Eu fico pensando aqui, né? O meu tempo nessa área me faz conhecer um pouco disso aqui. Nós poderíamos apontar inúmeras outras coisas. Eu não falo aqui, por exemplo, dos encargos que são coletados, né? Todos os encargos que quem trabalha na área de folha de pagamento tem que recolher. A gente não vai falar disso. É muito mais pesado, né? A CEFIP, enfim, né? Muitas outras coisas que não cabe, porque a nossa aula é muito rápida. Mas a parte de departamento pessoal é um mundo de leis e regras, né? E datas a serem cumpridas. Então, a gente precisa ser bem atento. Quando a gente esquece de fazer alguma coisa, a gente tem um prejuízo, a empresa tem prejuízo, o colaborador tem prejuízo. Então, é importante que a gente esteja bem atento. Essa outra particularidade aqui é o salário maternidade, que é um benefício a que tem direito assegurada, empregada, trabalhadora avulsa, empregada doméstica, contribuinte individual, enfim, que por ocasião do parto dela. O afastamento do trabalho por licença maternidade se dá no mínimo de 120, no máximo de 180 dias. Lá na prefeitura é 180 dias. Algumas empresas já fazem 180 dias, mas a CLT diz que o mínimo é de 120. Então, o salário maternidade é efetuado pela própria Previdência, mediante requerimento da beneficiária. Durante o afastamento, não haverá perda das férias, nem mesmo o FGTS, que será de responsabilidade da empresa. Já o 13º do período será pago pela Previdência. Então, até só a título de curiosidade, nós tivemos um empregado, um servidor da prefeitura, que a esposa ganhou bebê gêmeos, e ele entrou judicialmente com pedido de licença maternidade, para poder ajudá-la a cuidar do segundo bebê. E ele ganhou. Então, nós temos um servidor público homem que está em licença maternidade. É o entendimento judicial, né? Não é para todos isso, mas foi o entendimento do juiz. Então, o trabalho estende-se à mãe adotiva também, né? No caso da guarda judicial de uma criança de até 1 ano, o período de licença é de 120 dias.
No caso de criança acima de 1 ano, é até 4 anos, é de 60 dias. E no caso de adoção ou guarda de criança de 4 até 8 anos, o período é de 30 dias. Todo trabalhador tem direito a vale transporte, agora estamos falando de um outro benefício. Então, precisa solicitar, né? Ah, não é porque eu entrei na empresa que eu já tenho direito, eu tenho que comprovar que eu moro num lugar ou numa distância onde se faça necessário o uso do transporte coletivo. Então, ele vai informar, né, inclusão no sistema. Então, é preciso que a gente também encaminhe, quando vai ser admitido, o comprovante de residência, né? Que é o que vai dizer, né? Vai justificar que eu tenha direito a esse benefício ou não, né? Então, a participação, a empresa participa com o custo que exceder 6% do salário mensal do funcionário. Então, eu ganho um valor e a empresa vai descontar 6% do meu valor de salário mensal. E vai pagar, né, subsidiar o restante. A participação do funcionário participará com no máximo 6% e os outros, o restante será pago pela empresa. Agora as férias. Isso aqui também sempre é um tema que causa muita discussão. Hoje mesmo a gente falou sobre isso lá no núcleo. A Constituição diz que o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do salário normal, né, que a gente ganha aquele 1/3. Se eu ganho 1.000 e pego 30 dias de férias, a empresa me paga 1.333. Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo à remuneração, a qual, observadas as condições, é concedido por ato do empregador, que fixa a época que melhor atenda a seus interesses, do empregador, não podendo, contudo, ultrapassar o limite de 12 meses subsequentes à aquisição do direito pelo empregado, sob pena de pagamento em dobro da respectiva remuneração. Então, é assim. Quando a gente vai pegar férias, quem determina o período é o chefe, é o empregador. Sempre é ele. Normalmente, a gente entra num acordo, né? Ah, eu gostaria de tal mês que eu vou fazer uma viagem, tudo bem. Mas, se não tiver tudo bem, gente, é lei. Quem determina é o empregador. Eu sei que isso é uma notícia ruim, né? Não sei se vocês já sabiam disso. E normalmente a gente vê que há um consenso, mas se não houver consenso, a empresa está no direito dela. Então, depois de um período trabalhado de 1 ano, 12 meses, eu tenho direito a 30 dias, que pode levar a quase 1 ano para ele me dar. Então, às vezes, a gente trabalha 2 anos na empresa para poder pegar as primeiras férias. E isso é legal. Eu não posso deixar vencer 2 férias. Se vencer 2, ele paga uma multa para mim. Agora, algumas proporcionalidades relativas a faltas. Se eu tenho até 5 faltas, eu tenho direito a 30 dias de férias. 5 faltas injustificadas. Se as minhas faltas injustificadas são de 6 a 14 dias de falta, eu vou ter direito a 24 dias corridos de férias. Se eu houver faltado de 15 a 23 dias de faltas injustificadas, eu vou ter direito a 18 dias de férias. Se eu tiver faltado de 24 a 32 dias, eu vou ter 12 dias corridos de férias. E mais de 32 faltas, eu perco o direito às férias. Mas veja bem, eu não acredito que isso se comprove numa empresa, né? Uma pessoa que faltou 32 dias, eu acho que ela já nem está mais no trabalho, né? De falta injustificada. A menos que essas faltas injustificadas se deem por algum problema muito grave, né? Sei lá, de saúde, enfim. E mesmo assim, elas poderiam não ser entendidas como injustificadas. Mas, enfim, eu sempre fico muito... eu questiono muito essa condição, né? Mas isso é o que diz a legislação, é o que diz a CLT. A concessão de férias deve ser concedida nos 12 meses seguintes ao seu vencimento e as férias podem ser concedidas em 3 períodos agora. Antigamente eram 2, hoje é 3.
E aqui ele diz que um desses períodos não pode ser inferior a 5 dias. O empregado, estudante, menor de 18 anos de idade, tem direito a coincidir as férias com o período de férias escolares. Antigamente, a pessoa com mais de 50 anos também poderia, ela teria que, a pessoa com mais de 50 anos teria que gozar férias de uma vez só, 30 dias. Hoje isso caiu na reforma trabalhista. Antigamente a gente tinha que dar férias para o menor de 18 por 30 dias no período escolar e para o maior de 50 por 30 dias, em qualquer período do ano. Hoje eles falam que é facultado o direito, né? Se ele quiser, né? A gente tem que organizar as férias dele no período escolar, por um motivo que a gente já entende, mas é só para o menor de 18 anos. E também para o maior de 50 não há mais nenhuma legalidade. As férias coletivas são férias concedidas simultaneamente a todos os empregados da respectiva empresa ou de mais estabelecimentos do setor da empresa. Elas podem ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Empregados contratados há menos de 12 meses gozarão na oportunidade de férias proporcional ao período trabalhado, iniciando daí o novo período aquisitivo para a contagem de férias. Mesmo que não tenha período aquisitivo, as pessoas podem pegar as férias coletivas, depois elas serão descontadas. Férias coletivas são descontadas. Tem alguma empresa que dá essas férias coletivas e não desconta? Talvez, por convenção coletiva isso seja determinado. Mas férias, você pegou férias coletivas, isso vai descontar do teu período aquisitivo, né? Então é importante que isso fique claro. Aí tem o abono pecuniário, que é facultado ao empregado converter, né, 1/3 das férias a que tiver direito em abono pecuniário no valor da remuneração. Então, como eu falei, nesse caso aqui, né, o abono deverá ser requerido pelo empregado antes do término do período aquisitivo. Sobre esse abono, não haverá incidência de INSS nem FGTS. Então, 1/3 do período das férias a que tiver direito é convertido em abono pecuniário. Então, dos 30 dias, eu vendo 10 dias. A empresa compra 10 dias meus, então eu recebo, né? É como se ele... como é que funciona? Eu tenho 30 de férias, eu vendo 10 e só vou gozar 20 dias de férias. Os 10 dias eu vendi. Isso é comum em empresas onde trabalham poucos funcionários, né? E é muito complexo de dar 30 dias de férias, então isso é legal, pode ser feito. Ao invés de eu gozar 30 dias, eu gozo 20 e ele me paga esses 10 dias a mais, né? Então ele me remunera esses 10 dias. Mas isso, gente, não é obrigação do empregador. É facultado a ele fazer isso. Se ele não quiser fazer, fala assim, não, eu prefiro que o meu colaborador descanse 30 dias. Eu não tenho interesse em comprar. Ele pode. Ele não é obrigado a fazer. O 13º, essa coisa maravilhosa que a gente adora, né? É devido a todo empregado, independente da remuneração que ele recebe. Então, a gratificação corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente. A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será contada como mês integral para efeito de cálculo da percepção de 1/12 da remuneração. Então, eu comecei a trabalhar em março, no dia 18 de março. Comecei lá no dia 18 de março e trabalhei o ano todo. Na hora de calcular o meu fundo de garantia, o mês de março não entra, porque só entra se eu trabalhar 15 dias ou mais. E como entrei dia 18 de março, eu não trabalhei 15 dias. Então, uma dica. Quando vocês começarem a trabalhar, procurem começar antes de terminar a primeira quinzena, se for possível, né? E quando vocês forem pedir demissão, peçam depois da primeira quinzena. No 16º dia, por exemplo, dali para diante. Daí você ganha aquele mês também, ele entra como 10º e férias. Entra como mês cheio, né? Você tem que ter trabalhado mais de 15 dias.
Então, fica a dica. Aviso prévio. Ele tem por finalidade conceder ao empregado. Ele tem por finalidade conceder ao empregado a possibilidade da procura de um novo emprego de maneira tendo uma remuneração. Então, eu fui demitida sem justa causa e o meu empregador vai me pagar o aviso prévio. Ele vai pagar um mês de salário, mesmo que eu não esteja trabalhando. Mas ele pode exigir que eu esteja trabalhando. Então, é um aviso prévio trabalhado. Eu trabalho e recebo. Ou indenizado. Eu recebo e não trabalho. Então, por que ele paga essa multa? Porque eu fui demitida sem justa causa de repente. Então, eu estava com um emprego, saía para trabalhar todo dia, de hora para outra eu não vou mais poder trabalhar porque eu perdi o emprego. Aí ele paga essa multa para nós, né? O aviso prévio trabalhado ocorre quando o empregado trabalha durante o período do aviso prévio. Nesse caso, ele tem direito, por exemplo, ele entrou em aviso prévio no dia 1º de dezembro. Ele tem direito a encerrar 7 dias antes, e ele vai receber por 30 dias, ou 2 horas a menos por dia de trabalho, para procurar um novo emprego. E se nesse período de aviso prévio ele conseguir um emprego, ele está dispensado do cumprimento do aviso prévio. Mas isso é só quando ele é demitido, gente. Não quando ele pede demissão. Quando ele pede demissão, ele não tem direito ao aviso prévio e não tem direito a sair mais cedo do trabalho. Porque quando ele pede demissão, ele já sabe que está saindo, né? Então, ele não foi uma coisa intempestiva. Ele escolheu, né? Então, essa situação da folga 7 dias antes ou das 2 horas por dia é para o caso de demissão sem justa causa. O aviso prévio indenizado ocorre em 2 hipóteses. Quando o empregado pede demissão e se recusa a cumprir o aviso prévio trabalhado, sendo-se descontado pelo empregador o valor correspondente, eu pedi a conta e o meu empregador disse, olha, mas eu preciso que você cumpra o aviso prévio. E eu não cumpro o aviso prévio. Eu pedi a conta e não quero cumprir o aviso prévio. Eu pago o aviso prévio para o meu empregador. Quando o empregador dispensa o empregado sem justa causa e não concede o aviso prévio, indenizando pelo valor, o aviso prévio trabalhado, indenizando pelo valor correspondente. Então, quando eu peço a conta e não cumpro o aviso prévio, eu pago. E quando eu sou demitido e o meu empregador diz que eu não preciso cumprir o aviso prévio, eu recebo. Desejando a empresa efetuar o desligamento do seu empregado ou ainda a hipótese desse não pretender continuar a trabalhar na empresa, faz-se necessário que seja feita uma rescisão contratual, a pedido, né, ou pela empresa. Aí a homologação, que hoje, antigamente, era uma cerimônia, né? A gente marcava hora no sindicato, o RH ia ao sindicato e a pessoa que foi demitida também. Isso se dava normalmente 10 dias depois, que a empresa tem 10 dias para fazer o pagamento da remuneração, né? Quando é demissão sem justa causa, com aviso prévio indenizado. Então, é sem justa causa e a pessoa não trabalha o aviso prévio, eu pago 10 dias depois. Agora, se for demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado, eu pago no primeiro dia útil subsequente ao último dia trabalhado do aviso prévio. É muita informação, né, gente? E parece que eu estou falando muito rápido. Mas qualquer dúvida, vocês me perguntam. Então, voltando aqui, né? Antigamente, a gente tinha que marcar no sindicato, marcava horário, ia lá, né? Aí o sindicato intermediava as negociações e avaliava se estava tudo sendo feito certinho, se a empresa não estava lesando de alguma maneira o colaborador, e eu achava isso muito seguro, sabe? Eu particularmente achava seguro quando eu ia fazer as homologações no sindicato. Hoje não tem mais essa exigência. Hoje o trabalhador pode fazer a rescisão na empresa, né? Antes era até 1 ano, né? Mas hoje a qualquer tempo, né? Você pode fazer a rescisão na empresa. Mas, se eventualmente você tem algum temor, né? De que as coisas não saiam exatamente como devem, você pode exigir
que seja feito no órgão competente, no sindicato da categoria, no Ministério do Trabalho, na presença de um advogado, você pode pedir. Então, é direito do empregado exigir, né, se ele não se sente confortável com alguma coisa. Aqui o que é necessário para homologação, né? São documentos, hoje tem muita coisa que é de maneira eletrônica também. E agora, gente, eu vou falar de uma coisa bem comum hoje em dia, que é o acordo legal. O acordo legal é quando eu quero sair do trabalho, mas eu não preciso pedir demissão. Eu converso com o meu gestor e é feita um acordo, eles chamam de acordo legal, porque antigamente a gente falava assim para o empregador: ai, chefe, estou precisando pegar meu fundo de garantia. Tu não me demitia? A gente não podia fazer um acordo comigo? Eu queria sair, mas eu não queria perder o fundo de garantia. Daí como é que era feito? O empregador concordava, o empregado era demitido, ia lá, pegava o fundo de garantia, chegava para o patrão e devolvia o valor da multa, porque para ser demitido tem que pagar a multa, né? Aí devolvia o valor da multa. Ou então ele mesmo pagava o valor da multa para poder receber o fundo de garantia. O governo, sabendo disso, porque isso era um acordo que não era para ninguém saber, mas todo mundo sabia, ele criou o acordo legal. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é isso, talvez vocês já saibam, né? Mas a legitimidade do acordo trabalhista está condicionada ao consenso da negociação. Então, tanto a empresa quanto o empregador, tanto a empresa como o empregador precisam estar satisfeitos com esse acordo, né? Então, tanto a empresa quanto o empregado, desculpa, ali tem um erro, vou corrigir. Após o acordo, a empresa precisa providenciar a documentação, a rescisão e o exame demissional, porque ela vai demitir, mas ela não vai demitir como normalmente ela faz, ela vai demitir com um acordo legal. E como que funciona? O empregado que quer ser demitido faz uma formalização do pedido. A empresa deverá verificar a estabilidade do empregado. Precisa homologar no sindicato da categoria, questão que não é mais obrigatória, mas se você quiser, pode. E fazer a anotação da demissão na carteira de trabalho do empregado. Essa nova regra oficializou a rescisão contratual em um comum acordo e determinou o pagamento das seguintes verbas rescisórias. Aqui é que está a diferença. É no pagamento das verbas rescisórias acontece a diferença. Então, o aviso prévio, que quando eu sou demitida sem justa causa eu recebo integral, no acordo legal eu recebo só 50%. O saque do fundo de garantia, que da demissão por justa causa eu recebo integral, aqui eu recebo só 80%, o saque lá na Caixa Econômica. A multa, que era de 50% na situação de demissão sem justa causa, aqui ela é de 20% calculada sobre os 80% do fundo, não sobre os 100% do fundo. Então, os salários atrasados são pagos, o 13º proporcional é pago, as férias vencidas com um acréscimo de 1/3 são pagas e as férias proporcionais são acrescidas de 1/3 e são pagas. O saldo de salário vindo dos dias trabalhados também é pago na data do desligamento. Mas, um detalhe muito importante. Um detalhe apontado no inciso 1º do artigo 484-A. Não há direito do colaborador ao seguro-desemprego. Então, se eu faço um acordo legal, eu não pego o seguro-desemprego. Então, são muitos pormenores, né? A gente poderia discutir vários outros assuntos, e se vocês estivessem comigo ou têm dúvidas, a gente podia ampliar essa nossa conversa. Não sei se a Aline quer fazer alguma pergunta, né? Mas, se eventualmente surgiram dúvidas, vocês pensaram, mas eu tenho uma tia que saiu... É bem comum, gente. Depois que a gente dá essa aula, as pessoas ficarem com alguma dúvida e depois me perguntarem. Podem perguntar. Eu talvez não tenha todas as respostas, mas ainda assim vou procurar para responder para vocês. Acontece muita coisa
Porque, assim, quem trabalha com gestão de pessoas não tem uma situação rotineira. Cada dia tem uma coisa nova. E muitas vezes, tudo isso que a gente falou aqui acontece em algumas exceções, algumas situações que ainda não havíamos visto. Só lá no Núcleo de Gestão de Pessoas, que a gente atende a Secretaria de Saúde e ao Hospital São José. Ah, que bom, Aline. Diz que está esclarecido e entendido. Muito obrigada, meu bem. E então, lá onde eu trabalho, a gente atende a quase 5.300 pessoas. E pessoas têm as mais inusitadas situações e condições, né? Problemas de saúde de filho. A gente trabalha com algumas situações de benefícios na prefeitura, relativo a você tem uma quantidade de dias para levar filho ao médico, né? Tem alguns pormenores do nosso estatuto que são benefícios. E mesmo assim, com todo o regramento, toda a legalidade, a gente ainda tem muitas coisas que fogem do corriqueiro. Então, eu estou lá há 4 anos e todo dia eu vejo uma coisa nova, que a gente precisa normatizar, conversar com a equipe, chegar num consenso de entendimento, né? Para que todo mundo seja tratado da mesma forma. Então, trabalhar com pessoas é isso. Se você quer rotina, essa área não é a melhor. Não existe rotina. Existe. Às vezes as pessoas pensam assim: aquelas gurias do RH só ficam apertando o botão. Já ouvi isso muitas vezes. Não. A gente precisa analisar muita coisa para fazer, tomar conclusões justas, né? Fazer um julgamento correto para não prejudicar as pessoas. E hoje uma colega estava muito sentida com um comentário que ela recebeu, e ela disse assim, que a pessoa falou para ela que você me descontou, né? E aí ela veio falar comigo, eu falei, mas a gente não desconta nada de ninguém. A pessoa teve desconto porque ela não marcou ponto, porque ela faltou, né? É por isso. O RH, por si só, não desconta nada. A gente nem tem esse poder. Se você bateu seu ponto certinho, trabalhou os dias, cumpriu as escalas, o RH não vai fazer nada. Agora, se você deixou de marcar ponto, se deixou de colocar um atestado, qualquer coisa do tipo, daí você vai ter prejuízo. Mas aí a culpa não é nossa, né? Nosso trabalho ali, apesar da gente ter um cuidado enorme, né? Liga para o gestor e fala: olha, o fulano está com falta. O que aconteceu? Ele está de atestado? Apesar de tudo isso, ainda acontece. Poucos casos, né? Poucas situações. Mas eu quero dizer para vocês que, apesar de tudo isso, eu sou uma apaixonada pela área. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. E trabalhar com pessoas que gostam disso também é muito legal. Então, a gente tem um dia exaustivo, hoje foi um dia exaustivo, ontem foi um dia exaustivo também, de muitas coisas, né? E aí o final de ano é corrido, o fechamento é mais cedo, e aí a gente fica bem exausta. Aí a gente vem para casa, a noite inteira falando disso, né? Eu comento até com as meninas falam: você vai falar sobre isso à noite? Vou falar sobre isso. Essa é isso disso que eu mais gosto, né? E aí amanhã a gente dorme um sono e amanhã a gente está pronta para começar outro dia com todas as novidades, né, que vão vir amanhã. Mas eu quero dizer para vocês que é uma área encantadora. Uma das meninas que fez o comercial de 30 segundos, ela fala disso, né? Do quanto ela tem se identificado com a área. Então, espero que agora, depois dessa aula, né, se identifique ainda mais com esses pormenores. É claro que a área de gestão de pessoas ela tem um leque de oportunidades. Essa parte é a parte operacional, né? É a parte do departamento pessoal. Então, é a parte da folha, que cuida de toda essa parte burocrática. Mas ainda temos outras áreas, né? Treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, cargos, salários e benefícios, psicologia organizacional, gestão e desempenho de pessoas, que a gente teve agora, criatividade e inovação, que é uma das matérias, né? Então, a gente tem inúmeras áreas, né? A qualidade de vida no trabalho, a saúde do colaborador, enfim, a gente consegue criar, né? E aplicar tudo que a gente aprende no curso
em várias áreas. Hoje a gente tem a gestão do trabalho, que é uma área nova, maravilhosa, que está dentro do guarda-chuva da gestão de pessoas. E também a área de desenvolvimento humano e organizacional, que é uma área que eu também sou muito apaixonada, que é a área que permite que os colaboradores se desenvolvam, né? Empresa que investe nisso, sem dúvida, é uma empresa que vale a pena a gente trabalhar. Só para contextualizar, né, essa semana a gente terminou a parte das aulas do curso de RH, a gente semana que vem tem prova e o curso está concluído, né? Esse semestre é concluído. E eu pedi um trabalho para eles sobre a satisfação das pessoas no trabalho. E aí eles tinham que entrevistar 3 pessoas. Entrevistavam 3 pessoas e faziam a elas 5 perguntas que pudessem trazer respostas relativas à satisfação. E foi muito legal, né? Alguns trouxeram pessoas muito satisfeitas, aquelas que se encontraram, que fazem um trabalho que elas gostam, e outras muito insatisfeitas. Mas no cômputo geral, o que a gente viu que as pessoas querem, né, é um bom ambiente de trabalho, uma gestão que se importa com elas, preocupada com elas, que divide as responsabilidades, que divide os resultados, né? Um trabalho que você se sinta pertencente, né? Que você saiba a diferença que você faz com aquela atividade, benefícios, né? O plano de cargos e salários. Então, e um salário condizente, né? Com a situação. O que a gente viu também é que algumas pessoas elas gostam da atividade que elas fazem, gostam da empresa, da chefia, mas não estão muito satisfeitos com o salário, mas elas permanecem, e outras que o salário é condizente, é de acordo com o mercado, mas o clima organizacional é ruim, e elas estão em sofrimento laboral, e aí elas querem sair do trabalho. Então, gente, é muito interessante o quanto uma boa gestão, né, um bom clima organizacional fazem diferença na nossa vida do trabalho. Isso que a gente tem que pensar, né? E eu quero terminar esse nosso momento, né? Agradecendo a vocês pela troca, por tudo que eu aprendi com vocês, né? Desejando sucesso a todos vocês, independente da área que vocês atuam, seja como empreendedor, seja como colaborador. Então, desejo muito sucesso, né? E eu quero reforçar uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Não importa se o que você está fazendo hoje não é o que você sonha para o futuro. Mesmo assim, seja um excelente profissional. E mesmo que a empresa não seja aquela empresa bacana, que aquele gestor não seja o mais preparado, né? Ainda assim, seja um bom profissional. Porque o profissional é você. Né? A gente não pode assim, eu vou começar a avacalhar. Mas aí é você que vai avacalhar. Ao contrário, né? Continue sendo bom e comece a procurar uma empresa melhor que te dê tudo que você merece, né? Com relação a condições de trabalho, salário, né? Benefícios. Comece a buscar. Tem muitas boas empresas, mas as boas empresas elas querem os melhores. Então vocês têm que ser os melhores. E vocês são ótimos, né? Eu tenho certeza disso. Sejam comprometidos, éticos, né? E sejam excelentes no que vocês fazem, seja lá o que for que vocês fazem, tá bom? Sejam pessoas dignas de confiança. Eu fico aqui na torcida sempre. E essa relação não precisa acabar aqui, né? Eu tenho contato com alunos desde o primeiro curso que a gente fez, então sintam-se à vontade para me procurar sempre que tiverem alguma dúvida, tá bem? É um prazer sempre para mim poder dividir um pouquinho do que eu sei, porque assim como consta na Bíblia, né? Quando a gente tem um talento e a gente divide, a gente multiplica. E eu sou muito abençoada pelas coisas que eu já conquistei, pelos espaços que eu conquistei, pelas coisas que eu aprendo também. E para mim é uma obrigação dividir. Tá bom? Então, Deus abençoe. Feliz Natal. Hoje eu quis fazer a aula do lado do Pinheirinho, né? Para que você soubesse, vivessem um pouquinho essa situação natalina, né? Então, desejo a vocês um excelente Natal, né? De paz, separado dessas coisas do mundo, né?
viver um momento mais saudável em família. Então, desejos para vocês e não esqueçam de me mandar a tarefinha. E qualquer dúvida eu estou lá no grupo para vocês me consultarem. Deus abençoe, tá? Obrigada, Aline. Eu vou ler o que você escreveu para os seus colegas. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Não vou ler, fiquei com vergonha, mas ela está agradecendo aqui. Feliz Natal para você também, querida. Deus abençoe. E eu fico à disposição de vocês. Beijos. Excelente final de noite, excelente sexta-feira, excelentes festas no final de ano. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, Aline, querida. Tchau, tchau.